Hoje é a nossa penúltima aula, né, sobre a oração. Amanhã de manhã, às 10 horas, não esqueça, 10 horas da madrugada. Amanhã às 10 horas a nossa última aula, amém? Esse mês de agosto todinho trabalhamos sobre esse tema, sobre como que a Bíblia, através da Bíblia, o Senhor nos ensina que deve ser a nossa oração. Então cada vez eu faço uma recapitulação, amém? Glória a Deus. Dentro da nossa oração nós estamos estudando 5 itens até agora. Hoje é o sexto. Hoje é o sexto e último item que faz parte da nossa oração. Se nós aprendermos a orar de acordo com o ensinamento bíblico, o ensinamento da palavra de Deus, nós vamos ver que é assim que se ora. O primeiro item, repitam comigo, vocês têm aí anotado, né? Para memorizar. Então repitam. Aquietar-se diante de Deus. Segundo, desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. Terceiro, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Quarto, assumir total autoridade sobre Satanás em suas circunstâncias pessoais. Esse é grande, vai lá. O quinto, que nós terminamos quarta-feira, manter um registro memorável dos seus pedidos a Deus. Aleluia. Muito bem, nós vimos, recordando o último passo aí, o quinto item que demorou um pouco mais, terminamos quarta-feira, que existem 2 tipos de pedidos. 2 tipos de pedidos. Pedidos legítimos e pedidos ilegítimos. Pedidos ilegítimos são aqueles pedidos que as pessoas fazem para Deus de coisas que elas não deveriam pedir. Quando alguém pede o que não era para pedir, Deus simplesmente não ouve, simplesmente não atende essa oração. Porque nenhum pedido ilegítimo será de acordo com a vontade de Deus. Todo pedido ilegítimo vai fugir da vontade de Deus. E Deus não realiza nada que não seja da vontade dele. Amém? Então, descartamos os pedidos ilegítimos. E aprendemos o que são os pedidos legítimos. Os pedidos legítimos, que são pedidos que nós devemos fazer nas nossas orações e que são da vontade de Deus, se dividem em 2 tipos. Os pedidos gerais e os pedidos específicos. Os pedidos específicos se referem às nossas necessidades pessoais ou emergenciais. Surgiu uma emergência, ore logo. Ou as suas necessidades específicas. Às vezes a necessidade de um não é a mesma do outro. Então são pedidos específicos. Jesus ensinou dentro do Pai Nosso, nós vimos em Mateus capítulo 6, abra novamente em Mateus capítulo 6. Fala em Mateus, tem um sobrinho aqui, agora chama Mateus, viu? Levanta a mão aí, Mateus. Esse aqui é o Mateus. Ele é sobrinho da Elaine, né? E do lado dele a mãe dele é a Madalena. Né? A Madalena, Jesus perdoou, ela deu à luz Mateus. Madalena e o Mateus. Ela é a esposa do meu cunhado, irmão da Elaine, que estão vindo do Mato Grosso para cá, com a graça de Deus. Ele não está, o irmão da Elaine chama Clésio, o marido dela e o pai do Mateus. Ele não está porque ele viajou hoje em Goiânia, eu deixei ele em Goiânia na rodoviária, ele foi para o Mato Grosso e está vindo aí durante a semana com os móveis deles. Eles estão lá em casa por enquanto, mas nós já achamos uma casinha ótima para eles morarem. Eles vão morar aí e eles vão ser uma grande bênção para todos nós. Eles vão abrir uma pizzaria novinha na cidade. Viu? E nós vamos inaugurar essa pizza aí. Viu? Em nome de Jesus. Diz que a pizzaria tem comida chinesa também, né? Comida chinesa também,
Muito bem. E tem até delivery, viu? Quando você estiver em casa, ela estiver com fome, dá uma ligadinha. Muito bem. O propaganda está feito, só falta inaugurar agora. Muito bem. Seja bem-vindo, então, Mateus e Madalena. Muito bem. Mateus capítulo 6. Nós vimos que Jesus organizou os pedidos gerais dentro do Pai Nosso, que está do versículo 9 até o versículo 13. Amém? Jesus organizou dentro do Pai Nosso os pedidos gerais da seguinte maneira. Os pedidos gerais em relação a Deus, que nós chamamos de verticais, ou seja, nós temos que orar dentro dos interesses de Deus. Os interesses de Deus são 3. Deus tem 3 interesses com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida. Deus tem 3 interesses que Jesus colocou aqui. Repita comigo os 3. Primeiro, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Esses são os 3 pedidos dos interesses de Deus. Os outros pedidos que vêm depois do pão nosso são pedidos de acordo com as necessidades humanas. Necessidades do corpo, da alma e do espírito. Do corpo, tudo o que nós necessitamos para a nossa provisão material. No versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vocês. Para as necessidades da nossa alma, nós temos que aprender, acima de tudo, a perdoar as pessoas que nos ofendem. Por isso, Jesus ensinou a orar assim, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vocês. Esse pedido aí, para aprender a perdoar, Jesus destacou ele lá embaixo para fazer um comentário. Ele não comentou nenhum dos outros, mas ele comentou esse acerca do perdão nos versículos 14 e 15. Leiam junto comigo o 14 e o 15, juntos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, perdoar é crucial. Amém? E no versículo 13 tem o último pedido, que é em relação ao nosso espírito, a nossa vida espiritual. Então, em relação ao corpo, em relação à alma e em relação ao espírito agora. 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vocês. Muito bem. Terminamos aí na quarta-feira. Falamos até aí na quarta-feira acerca de como devem ser os nossos pedidos nas nossas orações. Amém? Esse foi o 5º item. Manter um registro memorável dos seus pedidos a Deus. O último item agora. O último item é o 6º e último item que nós vamos falar hoje. E amanhã nós vamos encerrar explicando o que significa orar em nome de Jesus. Isso vai ser amanhã de manhã. É assim que nós vamos terminar esse nosso curso de oração. Esse agora é o último item, o 6º e último item desses itens que eu passei para vocês, da oração, como deve ser à luz da palavra de Deus. O 6º item, e último para quem está anotando aí, é viver em ações de graças. Tá? Escreva aí, quem está escrevendo. Quem não está escrevendo está ouvindo, né? Está gravando também ali no site. No computador para ir para o nosso site. Viver em ações de graças. Ou seja, viver dando graças a Deus por tudo. Já vamos ver um versículo aqui sobre isso.
E viver em ações de graças. O que é ação de graças? Ação de graças tem a ver com tudo o que fazemos na vida. Não só falar com Deus agradecendo a Deus pelas suas bênçãos, pelas suas ações na nossa vida, isso é uma ação. Falar com Deus é uma ação. A oração é uma ação. Tem gente que diferencia. Eu vou sair da oração para a ação. Não, a oração, ela é uma ação. E é uma ação muito poderosa. Porque as nossas ações físicas são limitadas ao mundo físico. Mas quando nós oramos, nós estamos agindo de maneira ilimitada no mundo espiritual. Porque Paulo disse em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Então, a nossa oração, amados, é uma grande ação. A oração não é uma coisa estática. A oração é algo dinâmico. Não é? O Heitor está entendendo tudinho. Sempre está entendendo. Esse menino é de Deus. Então, a oração não é estática. A oração é dinâmica. Orar é uma ação. Não caia nessa mentira que oração é uma coisa e ação é outra. Não é não. A oração é uma poderosíssima ação. Quem não ora está perdido. Quem fica contando só com o mundo físico, quer as coisas para a sua vida, mas não ora sobre elas, tudo que fizer vai perder. Tudo que fizer não vai dar certo, vai fracassar. Porque não fez o principal, que é a oração. Então, um estilo de ações, uma das ações de graças, uma maneira de viver em ação de graças, é viver também agradecendo a Deus. Mas ação de graça não é apenas agradecer a Deus. Ação de graça é agir em tudo o que fazemos com gratidão. Agir com gratidão. Eu vou trabalhar nesse trabalho que eu estou trabalhando. Eu vou trabalhar em tudo que eu fizer nessa minha profissão. Eu vou fazer isso em gratidão a Deus, agradecendo a Deus por eu ter esse trabalho. Se eu estou estudando, cada dia que eu vou para essa escola, cada dia que eu vou para essa faculdade, cada matéria que eu vou aprender, cada aula que eu tiver, cada professor que vier ministrar essa aula para mim, eu vou receber essa aula, eu vou estudar nessa faculdade, ou eu vou estudar nessa escola, e cada dia do meu estudo, esses meus dias serão dias de ações de graças. Eu estarei agindo com gratidão a Deus que está me dando essa oportunidade de estudar, de me formar. Se eu vou fazer uma viagem, então eu já começo a viagem agradecendo a Deus, porque Ele está me dando essa oportunidade de eu viajar. Eu quero agradecer a Deus por cada coisa que acontecer nessa viagem. E durante essa viagem eu quero que todas as minhas ações sejam ações de gratidão a Deus. Isso é viver com ação de graças. Se eu estou dentro da minha casa, vivendo em família, tudo o que eu faço dentro da minha casa, se eu tenho que fazer algum serviço dentro da minha casa, se eu tenho que ter uma conversa com alguns dos meus familiares dentro da minha casa, se eu tenho que travar um relacionamento, tudo que eu tenho que fazer, a minha vida dentro da minha casa, tem que ser marcada por uma vida de gratidão a Deus. Farei tudo em gratidão a Deus. Se eu tenho que lavar a roupa, eu vou lavar agradecendo a Deus, porque eu tenho roupa para lavar. Se eu vou passar a roupa, eu vou passar a roupa dando graças a Deus, porque eu tenho roupa para passar e para vestir a minha família. Se eu tenho que lavar o carro, eu vou lavar o carro dando graças a Deus, que eu tenho um carro para lavar e me locomover com ele depois limpinho para servir e adorar o Senhor.
Tudo na vida, mas. Se eu tenho cabelo, eu pintio o cabelo dando graças a Deus porque eu tenho cabelo. Se eu não tenho, eu dou graças a Deus porque não tenho esse trabalho todo. Não vou ter esse trabalho, obrigado. Em tudo nós temos que aprender a dar graças a Deus. Se está calor, o tempo está seco, temos que aprender a dar graças a Deus por isso. Aí se chove, damos graças a Deus pela chuva. Se é dia, damos graças a Deus pelo dia. Se é noite, damos graças a Deus pela noite. Amados, quando a gente aprende a viver com ações de graça, sabe o que vai acontecer na nossa vida? A nossa vida deixa de ser um tédio. A nossa vida deixa de ser algo aborrecido. A nossa vida passa a ser algo prazeroso. A gente passa a gostar de viver, porque a gente sabe que Deus está conosco e tudo providencia para nós. Esse sexto item é importante, porque aqui nós paramos de pedir. Paramos de pedir e começamos a agradecer. Quando a gente para de pedir e começa a agradecer, a gente sobe um degrau a mais na nossa espiritualidade. Agradecer é mais poderoso do que pedir. A oração inclui pedir, por isso que nós estudamos aí sobre o que pedir, sobre como devemos pedir. Mas agradecer é mais que pedir. Não há oração mais completa do que agradecer a Deus e transformar essa oração de agradecimento a Deus em verdadeiras ações de graça, ou seja, em ações por gratidão ao Senhor. Dando graças a Deus através de cada uma das nossas ações. Amém? E dar graças a Deus é uma coisa que nós fazemos que às vezes gostamos de dar nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Louvar a Deus, adorar a Deus, também tudo isso é dar graças a Deus. É por isso que nós lemos aqui, eu deixei você aberto em Mateus capítulo 6, para você ver que depois do versículo 13, tem 3 frases muito importantes que a gente costuma usar dando graças a Deus, logo após esse Pai Nosso. Está escrito: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Leiam vocês. Você está vendo que isso está entre colchetes aí na sua Bíblia? Está entre colchetes? Sabe por que está entre colchetes? Está entre colchetes porque Jesus não falou isso. E Mateus também não escreveu, porque Mateus estava lá quando Jesus falou. Jesus falou até, mas livra-nos do mal. Aí tem um amém. Amém e ponto. Essa parte aqui Jesus não falou. Na Bíblia tem algumas coisas que Jesus não falou, e às vezes essas coisas se encontram entre colchetes, entre parênteses. Mas nem tudo que está entre colchetes ou parênteses é que não foi falado, é que não é da palavra. Tem coisa que está entre colchetes e parênteses por outros motivos, não porque não está nos textos originais, está nos textos originais. Agora tem algumas coisas que estão entre colchetes ou entre parênteses, porque não estão nos textos originais da Bíblia. Foram acrescentados mais tarde, não sabemos por quem. Não sabemos quem foi que acrescentou isso daqui. Algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia dizem que isso acabou entrando na Bíblia e depois os escritores foram colocando nas Bíblias que iam sendo impressas. Isso entrou como uma influência litúrgica nas reuniões das igrejas. As igrejas faziam as orações. A igreja primitiva e a igreja antiga, a diferença entre a igreja primitiva e a igreja antiga é: a igreja primitiva é a igreja do 1º século e a igreja antiga é a igreja do 2º século. As igrejas dos 2 primeiros séculos, depois de cada oração, costumavam a dizer: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, como influência desse costume,
os editores da Bíblia acabaram, depois do Pai Nosso, colocando aqui essa palavra. Mas esse acréscimo é um acréscimo que ao mesmo tempo não é um acréscimo errado, porque tudo que está falando é certo. É certo ou não é certo? É certo ou não é certo? Sim ou não? Não é certo que o reino é de Deus? O reino é de Deus? O poder é de Deus? A glória é de Deus? E é de Deus para sempre? Então tá certo. Amém? Então tá certo. Glória a Deus. Teu é o reino, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Tem coisas que está entre parênteses que não é certo. Aí nós temos que preocupar mais com essas. Quer ver? Deixa eu dar só um exemplo para você. Estou fazendo uma digressão aqui, só para explicar isso para você, porque você vai ler isso na sua Bíblia. E tem coisas que Jesus não falou mesmo e que depois foi... Alguém acrescentou e é um acréscimo errado. Você está em Mateus mesmo? Aproveita que você está em Mateus e vai no capítulo 17. Jazinho a gente volta aí, só uma instrução bíblica para você. Vai lá em Mateus 17. Em Mateus capítulo 17, tem a transfiguração, onde Jesus sobe em cima de um monte e é transfigurado na frente de 3 apóstolos. Pedro, João e Tiago. Quando ele desce, os outros 9 discípulos estavam com trabalho lá, estavam tentando expulsar o demônio de um menino e não conseguiam expulsar aquele demônio. Aí Jesus chegou e expulsou. Com toda facilidade, Jesus veio e expulsou o demônio. Então, os discípulos, depois daquilo, meio decepcionados porque eles não conseguiram expulsar o demônio, eles perguntaram para Jesus no versículo 19. Ache o versículo 19. Eu já contei a história, agora ache o versículo 19. Mateus 17, versículo 19. Mateus 17, 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Aí o versículo 20 vem a resposta de Jesus. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Ponto. Tem ponto aí? E tem ponto mesmo, porque o versículo 21 Jesus não falou. O versículo 21 está entre colchetes? Está entre colchetes aí na sua Bíblia? Jesus não disse isso. Versículo 21 está escrito: mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Jesus não disse isso. E além de não dizer, isso não é verdade. Não é verdade que existe um tipo de demônio que só pode ser expulso por oração e jejum. Nada disso. Nenhum tipo. E eu digo para vocês já com experiência, viu? Já expulsei demônios cabeludos. E já expulsei demônios cabeludos depois de sair do Los Pampas. Depois de sair de uma churrascada, com a barriga cheia. Eu sei disso por experiência e sei disso biblicamente como palavra de Deus. Todos os demônios são expulsos por um único elemento: a fé em Jesus. Por isso que Jesus falou no versículo 20, vocês não expulsaram pela pequenez da vossa fé. Ele não disse, vocês não expulsaram porque vocês comeram. E não comeram e não oraram. Ele disse que vocês expulsaram porque vocês estavam com uma fé muito pequena. E em Marcos capítulo 16, Jesus disse assim, todo aquele que crê em mim acompanharão esses milagres. Primeiro deles, expulsarão demônios em meu nome. E não fala nada sobre jejuar para isso.
expulsar e pronto. E está acabado. Tá? Isso aqui é importante. Oi? Pois é, quem faz a Bíblia não tira, porque já entrou desde... Já tem muita tradição que tem esse versículo, então eles colocam entre colchetes. Para a gente saber por que está entre colchetes, porque Jesus não falou isso. Ok? Jesus não disse, isso não é doutrina evangélica, não é doutrina bíblica. Mas tem gente que pega e faz disso uma doutrina religiosa. Tá? Isso é tão sério que o diabo se aproveita disso. Então eu vou contar só uma para vocês. Eu estava lá em casa, né, algum tempo atrás, estava lá em casa, passava das 10h30 da noite, estava lá eu e Elaine, né, os meninos já tinham ido dormir, e eu estava lá com a Elaine na sala, aí toca o telefone, né, toca o telefone, você sabe onde eu moro, né, lá no Village, né, e aí o telefone era lá da Vila Fabril, sabe onde é a Vila Fabril? Pastor, o senhor pode vir aqui correndo, porque tem um demônio aqui, não quer sair de jeito nenhum. Tá bom, nós vamos sim. Segura ele aí que nós vamos. Segura ele aí que nós vamos. Então nós fomos, né? Aí nós fomos, chegamos lá, tinha uma senhora nos esperando na porta, que não era dona da casa, era uma mulher que morava no bairro, ali na Vila Fabril, e era chamada pelas pessoas dali de profeta, né? E ela chegou, o senhor que é o pastor que veio? Oh, desculpe, não adianta, não. O senhor está em jejum? Eu falei, não, eu jantei muito bem. Porque eu também jantei e vim aqui, não adiantou nada, que o demônio lá falou para mim que não vai sair, a não ser que eu esteja de jejum. Ah, é? Ele enganou a senhora. Vamos lá que a senhora vai ver isso agora. E quando então entramos, eu e Elaine, lá na sala, e a moça estava lá, era uma moça estava lá possuída. Nós nunca tínhamos ido naquela casa e nem visto aquela moça. Mas quando a moça olhou para mim e Elaine, o demônio dentro dela falou assim, vocês dois aqui outra vez? Vocês dois aqui outra vez? Aham, nós dois mesmo. E você vai sair agora. E ó, saiu, a mina ficou liberta. Por que a mulher lá antes não conseguiu? Porque ela acreditou que isso aqui era verdade. O diabo sabia que ela acreditava que isso era verdade e jogou na cara dela. Você não pode me expulsar porque você não está em jejum. Elaine e eu fomos também sem estarmos em jejum. Ele saiu no mesmo minuto que nós mandamos. Ouviu, amados? Então isso aqui não é doutrina de Jesus. Jesus não falou isso aqui. Isso é invenção de gente. Não que na nossa vida não deva ter oração e jejum. Oração e jejum faz parte da nossa vida. Mas não é para isso, para expulsar uma certa casta de demônio. Porque senão toda vez que um demônio manifestar, você vai ter que perguntar para ele, e aí seu demônio, você sai só com jejum e oração ou em nome de Jesus já está bom? Não tem cabimento, essa doutrina é errada. Todo demônio se submete ao nome poderoso de Jesus. E está acabado. Amém? Glória a Deus. Então, voltando para Mateus 6. Esse acréscimo aí em Mateus 6, pelo menos, diferente do outro acréscimo lá, pelo menos esse acréscimo aqui, não tem nada de errado. Ele está correto, é um ótimo, está correto. Está entre colchetes, dizendo que não está no texto original, mas mesmo assim ele está correto. E é bom a gente dizer que de Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? E ele colocado aqui no final do Pai Nosso, representa exatamente o que nós estamos falando. A transição do 5º item para o 6º item. Acabou os pedidos? É hora de louvar. É hora de louvar, é hora de agradecer. Comece a agradecer a Deus. Tá? Comece a agradecer a Deus. Uma mania que nós temos que perder. Temos que perder uma mania feia em relação à ação de graças. Porque essa mania nos atrapalha de viver em ações de graças. É agradecer só quando ver resultados. É agradecer só quando aquilo que a gente queria aconteceu. E antes não estava agradecendo. Ações de graças, elas vêm
antecipadamente. A gente já entra em ações de graças sem ter visto nenhum resultado daquilo que nós pedimos, sem ter visto nenhum resultado daquilo que nós oramos. Nós apenas damos graças. Aleluia. Apenas damos graças, mesmo que não vimos ainda na prática os nossos pedidos ser atendidos. Nós já entramos em ações de graças. Foi isso que Paulo quis dizer em Filipenses 4. Vamos ver? Filipenses 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Preste atenção nesse versículo, enquanto a gente estiver lendo, para você ver como que Paulo passa do quinto item, que é os pedidos, para o sexto item, para as ações de graças. Como ele passa dos pedidos para as ações de graças. Olha só. Abriram? Filipenses 4, 6. Quem achou, diga glória a Deus. Eu leio primeiro. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Vocês agora. O que as ansiedades fazem na nossa vida? Nos deixam inquietos. A ansiedade não deixa a pessoa inquieta? Por isso que o primeiro item da oração é: aquietai-vos diante de Deus. A ansiedade é um termômetro mostrando que é hora de entrar em oração. Não é hora de ir para nenhuma outra ação, é hora de ir para a oração. Ok? Então, aí, na oração, Paulo acrescentou aqui, ó, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pedidos, pela oração em geral é pedidos, e pela súplica. Súplica é pedido. Súplica é um pedido. Tá? Mas já com agradecimento, já com ações de graças. Você pediu e já passa logo para agradecer, antes que você imagine quando vai receber aquilo que você pediu. Aí vem o versículo 7 dizendo o resultado disso. O resultado é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você vai sentir paz na hora. Se você não for para a ação de graças, você pode continuar ansioso. E agora? Quando será que Deus vai me atender? Quando será que Deus vai me atender? Quando será que Deus vai me atender? Quando será que o meu pedido vai chegar? Quando será que vai chegar? As pessoas gostam de dizer assim, quando vai chegar a minha bênção? E agora? Quando será que vai chegar? E cria uma nova ansiedade em relação a isso. Você já orou para não ficar ansioso? Criar uma nova ansiedade não é fé. Criar uma nova ansiedade é incredulidade. Então seus pedidos não adiantaram nada, que você continua em pecado. Porque você agiu com incredulidade. Fé é saber que a nossa oração chegou diante de Deus e que Ele já está com todas as providências tomadas. E passarmos imediatamente, mesmo não vendo mudança nenhuma nas situações, mesmo não vendo mudança nenhuma, passar a dar graças. Passar a dar graças ao Senhor. Aleluia. Estou lembrando agora de quando eu estava no hospital, teve os momentos de eu suplicar, de eu pedir ao Senhor,
e eu passei das súplicas para as ações de graças. Quando eu passei para as ações de graças, eu continuava com a pneumonia lá dentro. Eu estava dando graças e continuava com problema para respirar, com dificuldade para respirar, mas eu estava, obrigado, Senhor, te dou graças. Te dou graças porque está escrito na Bíblia, na palavra, que pelas tuas pisaduras eu já fui sarado. Por isso eu te dou graças de todo o meu coração. E eu falava com a própria pneumonia. Escuta aqui, dona pneumonia. Você está tentando me enganar, que você está querendo me matar, mas você não pode fazer isso, porque quem me dá vida é Jesus. E eu dou graças ao Senhor Jesus. Você pega a sua maleta e cai fora. Não é? Tira, sai de mim, em nome de Jesus. E dando graças ao Senhor, mesmo sentindo dores, dando graças ao Senhor. E passo a passo, pouco a pouco, a dor foi diminuindo até que acabou completamente. Amém? E hoje meus 2 pulmões estão liberados para respirar. Porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. Mas eu não deixei para dar graças a Deus depois de ter sido curado. Agora que eu estou completamente curado, Senhor, agora eu vou te agradecer. Eu não agradeci antes porque seria falso. Isso é mentira, isso é errado. No meio da dificuldade, nós temos que louvar a Deus. Temos que glorificar a Deus. Não apenas por qualquer vantagem, mas por qualquer coisa que seja. Mesmo que você saia em desvantagem em alguma coisa, aprenda no meio disso a dar graças a Deus. Sabendo que Deus está sempre fazendo uma coisa. Deus está sempre agindo. E a ação de Deus é de acordo com Romanos 8, 28. É assim que Deus age. Ó. Romanos 8, 28. Esse versículo é tremendo para mostrar para nós o modus operandi de Deus, a maneira de Deus operar, a maneira de Deus agir. Deus age dessa maneira aqui. Ó. Olha como que Deus age no meio da humanidade. Romanos 8, 28. Sabemos que, isso é uma coisa que nós já sabemos. É ponto final, ponto pacífico na nossa vida. Sabemos que todas as coisas, não é algumas coisas, são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está sempre agindo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem de quem? De todo mundo? Não, para o bem dos que o amam. Se eu amo a Deus, Deus faz todas as coisas se conjugarem na direção de beneficiar-me. É por isso que um pregador muito antigo falava assim, interpretando esse versículo aqui. Ó. Ele dizia assim, que Deus não permite que nos aconteça nenhuma espécie de mal, se desse mal Ele não puder tirar um bem maior. Por isso, tudo aquilo que acontece para você, que imediatamente você vai ter a tendência de ficar chateado porque foi mal, nós temos que aprender a dar graças a Deus pelo mal que nos acontece. Porque Deus sabe tirar desse mal um bem maior. Foi o que Jó disse para sua mulher. Mulher, nós não recebemos de Deus os bens, por que não receber também os males? Eu recebo, mesmo sem compreender porque estou recebendo, mas dou graças a Deus, porque eu não vou blasfemar contra o meu Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu filhos, o Senhor me tirou os filhos, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu fazendas, o Senhor me tirou as fazendas, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu saúde, e o Senhor também quis me provar tirando a minha saúde, então mesmo doente, eu digo, bendito seja o nome do Senhor. Temos que parar com esse mau costume de achar que só devemos agradecer
quando recebermos o benefício. Não. Temos que agradecer a Deus durante toda a nossa vida, porque isso faz parte da santificação, que é a vontade de Deus, e isso também é a vontade de Deus. Abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5:18. Quem achou, diga aleluia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vocês, bem forte. Aleluia. Em tudo devemos dar graças. Em tudo devemos dar graças. Porque esta é a vontade de Deus, que a gente dê graças. Há muito tempo atrás eu li um livro interessante sobre esse versículo, que o escritor estava contando uma história que aconteceu na vida dele quando ele estava aprendendo esse versículo. A dar graças a Deus. Ele era um padeiro, entregador de pão, e ele tinha um furgãozinho, desse furgãozinho que colocava os pães lá atrás, né? E saía para a entrega. Saía para a entrega. Aí enquanto ele estava indo numa estrada, ele tinha que passar por uma pequena ponte logo mais na frente, né? Ele tinha que passar por uma ponte logo mais na frente, e ele estava dirigindo: Senhor, eu te dou graças por esse trabalho, porque em tudo eu tenho que te dar graça. De repente escutou um barulho. O barulho foi que destrancou as portas lá de trás e caiu algumas cestas de pães. Aí ele parou no acostamento, né, e foi pegar os pães, recolher os pães, perdeu alguma coisa, o que não perdeu ele foi aproveitando. Enquanto ele arrumava de novo os pães, passou outro carro do mesmo jeito, igual o dele, de uma outra firma, mas que não entregava pão, entregava outra coisa. E passou e ele continuou arrumando ali, e ele falou assim: eu te dou graça, Senhor, porque abriu, eu não tranquei direito, não sei porquê, eu não sei o que aconteceu que isso aqui abriu, mas os pães caíram, eu perdi um pouco, mas eu te dou graças pelos pães perdidos. Estava aprendendo a dar graça. Te dou graças pela mercadoria que eu perdi, e te dou graças pela que eu não perdi, te dou graças por ter dado essa parada aqui, o Senhor sabe. Fechou e entrou no carro e agora vamos embora. Foi embora. Quando chegou lá na frente, tinha dado um problema na ponte. Quando o carro que ultrapassou ele passou, caiu, e o carro estava lá embaixo e o homem estava morto. Aí ele parou e falou: se não abre as portas do meu carro, era eu que estava morto. Entendeu? Não adianta você andar por aí na vida, achando que a sua pressa... A gente vê muito motoqueiro por aí, que coisa horrível que está esses motoqueiros. Quem dirige moto aí, por favor, cuidado, devagar. Motoqueiros com uma pressa louca, querendo cortar tudo quanto é carro, né? Ainda hoje estava vindo de Goiânia, um deles querendo cortar o carro na frente do DAI ali, caiu, foi arrastado. Só arranhou a perna, não machucou muito não, porque caiu logo no matinho assim. Mas é muito perigoso. Não pense que você tem que sair na vida assim, dando cabeçada e correndo, achando que a sua pressa vai lhe dar sucesso, vai lhe dar prosperidade. Você tem que fazer as coisas com equilíbrio, fazer as coisas com consciência. Quem aprende a dar graças em tudo, aprende a viver de maneira equilibrada. Quem aprende a dar graças pelo alimento que está comendo, vai comer melhor, vai se alimentar melhor, e essa comida vai fazer mais bem para ele.
Quem sabe trabalhar com ações de graças, vai ver o seu trabalho se desenvolver. Quem sabe estudar com ações de graças, vai ver o seu estudo se desenvolver. Agora, quem está aí na toda, pensando que é a sua própria capacidade que vai lhe dar sucesso, no dia que cometer um erro, vai ficar todo arrepiado. Vai ficar cheio de raiva. Porque quem não tem ação de graça, sabe o que tem? Ação de desgraça. Quem não tem ação de graça, quem não vive em ação de graça, vive em ação de desgraça. E aí alguma coisa não deu certo, vai chutar, vai bater, vai gritar, vai berrar, vai blasfemar. Oh, todo-poderoso, hein? Quem diz que tudo é obrigado a dar certo, do jeitinho que você está pensando? Não, a vida não é assim, nem para você, nem para ninguém. Para todo mundo, a vida é repleta de dificuldades. E todos nós temos que aprender, no meio das dificuldades, a dar graças a Deus. Porque a maior dificuldade que um ser humano pode passar foi a dificuldade que Jesus passou por nós. A dificuldade que nós não poderíamos jamais resolver era entrar no céu. Era salvar a nós mesmos. O que era totalmente difícil e impossível para nós, Jesus veio e enfrentou e suportou. E as dificuldades que ele deixou para nós são todas elas infimamente menores do que essa dificuldade que ele enfrentou em nosso lugar. As nossas perdas nesse mundo não são nada comparado ao ato de Jesus vir aqui perder a sua vida por amor de nós. As nossas perdas não são nada. Por isso temos que aprender a dizer: obrigado, Senhor. Te dou graças, Senhor. Te dou graças porque essas coisas, mas também acontecem na minha vida. E elas acontecem porque delas o Senhor quer tirar um bem maior. Aleluia. Viver em ação de graças. Isso faz parte da nossa santificação. Por isso que a vontade de Deus, que no Pai Nosso Jesus disse: faça-se a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é identificada aqui em Tessalonicenses como ação de graças, como dar graças a Deus, e no capítulo 4, versículo 3, como santificação. Conjugue junto esses dois versículos, 1 Tessalonicenses 4, 3 e 1 Tessalonicenses 5, 18. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E 1 Tessalonicenses 5, 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação ou que em tudo nós demos graças? As duas coisas são uma só. Quando aprendemos a dar graças a Deus em tudo, nós estamos nos santificando. Aleluia? Nós estamos nos santificando. A linguagem do verdadeiro cristão, a linguagem do verdadeiro crente em Cristo Jesus, é linguagem de ação de graças. Não é linguagem de murmuração. O contrário da ação de graças é a murmuração. Se a ação de graças é um ato de gratidão, murmuração é um ato de ingratidão. Por isso, em Filipenses, volta para agora, de Tessalonicenses, você volta aí,
Antes tem Colossenses e antes de Colossenses, Filipenses. Voltando aí. Você acha Filipenses, de novo, onde nós já lemos no capítulo 4, mas agora ache Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo. O verbo fazer indica o quê? Ações, tá? Ações. Todas as nossas ações, tudo que temos de fazer. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Sem murmurações, nem contendas. E para fazer tudo sem murmurações, você tem que fazer tudo com ações de graças, que é o contrário de murmuração. Ao invés de murmurar, damos graças ao Senhor. Aleluia. Aprendemos a dar graças ao Senhor. Aprendemos a dar graças ao Senhor. A nossa primeira reação reflexa a qualquer coisa que nos contrarie é murmurar, é ou não é? Mas de novo, a primeira ação reflexa que nós temos é de murmurar, é de reclamar. Nós temos que ser disciplinados e aprender a trocar essa ação por uma ação mais digna, aprender a dar graças a Deus. O Espírito Santo quer ensinar você a fazer isso. Deus quer te ensinar a isso. Em coisas gerais e em coisas particulares, coisas mais específicas. E em coisas gerais, eu tenho o costume de dar graças assim. Todos os dias, Senhor, eu te dou graças, na minha oração, Senhor, eu te dou graças, porque eu cheguei até aqui. E da maneira como eu cheguei até aqui. Pela família que temos, pela congregação que temos, pelo trabalho que temos, pelo dinheiro que temos, pelo dinheiro que não temos, damos graças a Deus. Especialmente pelo que não temos que dar muitas graças a Deus, né? Porque não temos. Pelo que temos, damos graças a Deus, pelo que não temos, também damos graças a Deus. Isso é viver em ações de graças. Se você aprender a viver em ações de graças, só nesse último item, você começa a praticar todos os outros 5 de uma só vez. Porque em ações de graças, se você se acostumar a dar graças a Deus, você vai acostumar a sua alma quieta, mansa. Você vai acostumar a se aquietar, a ter quietude diante de Deus. Não importa o que aconteça ao seu redor. Você vai aprender a desfrutar da comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ensina a viver em ações de graças. Você vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, porque a ação de graças vai criar dentro de você uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que a gente chama de paz interior. Tá? Uma paz interior. Tão profunda que a voz do Espírito Santo poderá ser ouvida dentro do seu coração. Você estará resistindo o diabo. Por quê? O diabo quer que você se aborreça. O diabo quer que você murmure. O diabo quer que você use a sua boca para falar todos os palavrões possíveis, para expressar toda a raiva possível. O diabo quer ver você assim, porque você assim estará tendo ações de desgraça e não ação de graça. E através disso ele destrói a sua vida. Quando foi que a murmuração fez a situação melhorar para você? Você murmurou tanto que a situação ficou melhor. Quando foi? Lembra aí? Você lembra aí? Você murmurou tanto, xingou tanto que a situação melhorou? Não melhora. Só piora.
Então essa atitude tem que parar. Se a Bíblia diz resistir o diabo e ele fugirá de vós, uma das maneiras de resistir o diabo é manter-se em ações de graças. Agradecer a Deus por tudo o que aconteça. Porque Deus vê tudo de uma maneira dinâmica, soberana, completa. A gente só vê o momento. A gente só vê o momento, só vê o agora. Estamos perto demais da coisa. Mas Deus vê a coisa ampla. Deus vê o quadro completo. A gente só vê o pontinho. O pontinho que nós somos, o pontinho onde estamos vivendo. Mas Deus vê tudo. E Ele sabe exatamente o que está permitindo acontecer na nossa vida para nos conduzir até o ponto que Ele quer que a gente chegue. Aleluia? Por isso aprender a dar graças a Deus. E quando a gente aprender a dar graças a Deus, sabe o que nós vamos começar a perceber? Que estamos recebendo um monte de coisas que nem estamos pedindo. Que nem estamos pedindo. Começamos a receber um monte de coisa que, mas eu nem pedi isso. Nem estava lá nos meus registros memoráveis dos meus pedidos a Deus. Eu nem pedi isso e recebi. Obrigado, Senhor. Por isso esse último item é tremendamente importante na vida espiritual. Aprender a dar graças a Deus, a louvar a Deus. Todas as nossas ações de graças devem ser motivadas por duas coisas. Por duas coisas. Em primeiro lugar, nós temos que aprender a dar graças por tudo o que Deus é. Por quem é o Pai, por quem é Jesus, por quem é o Espírito Santo, porque Deus é santo, porque Deus é bom, porque Deus é justo, porque Deus é misericordioso, porque Deus é compassivo, porque Deus é poderoso, porque Deus é soberano, porque Deus é onisciente, porque Deus é onipresente. Temos que aprender a louvar a Deus, dar graças a Deus por quem Ele é. Essa é a maior dimensão das ações de graças. A segunda dimensão das ações de graças, o segundo motivo, é por tudo o que Deus faz, pode fazer e quer fazer, e por tudo o que Deus não faz, porque Ele não quer fazer, porque Ele sabe que não deve fazer. Então, são dois verbos, o verbo ser e o verbo fazer. Damos graças por quem Deus é, e damos graças a Deus por tudo que podemos pensar acerca do verbo fazer. Acerca do verbo fazer. Damos graças a Deus por tudo que Deus já fez no passado na nossa vida. Damos graças a Deus por tudo que Deus está fazendo agora, no momento presente da nossa vida. Damos graças a Deus por tudo que Deus ainda vai fazer na nossa vida. Deixa Ele te surpreender. A nossa vida não é uma rotina, não é a mesma coisa. Cada dia é um novo dia que nunca existiu. Cada dia é inédito e cada dia Deus quer fazer algo na nossa vida. Aleluia. Louvarmos a Deus por tudo que Deus faz, por tudo que Deus quer fazer. E pela maneira como Ele faz. A maneira como Deus faz as coisas é surpreendentemente inefável. Nós temos que louvar e glorificar e engrandecer muito ao nome do Senhor. Aleluia. E temos que, dentro do verbo fazer, colocar o verbo fazer na negativa. Nós temos que aprender a louvar a Deus pelo que Ele não fez na nossa vida. Pelo que Ele não fez na nossa vida. Uma vez eu estava conversando com a Elaine e falando para ela que eu podia ter um emprego muito promissor lá em Santos antes de vir aqui para Anápolis. Só que Deus fechou a porta. Aí eu não tive aquele emprego promissor que eu ia ganhar muito dinheiro lá. Se eu tivesse aquele emprego, eu não teria vindo para cá. Eu não teria conhecido a Elaine.
Aí não teria me casado. Teria me casado com alguma santista por lá. E teria ficado por lá. Então eu agradeço a Deus porque Ele não deixou eu ter aquele emprego. Ele não fez aquilo. Ele não fez eu entrar naquela firma. Entendeu? Não deixou. Por isso eu estou aqui. Aleluia. Nós temos que agradecer a Deus por aquilo que Ele não fez na nossa vida, porque Ele não fez aquilo sabiamente. Deus é o Deus que não apenas abre portas, é o Deus que também fecha portas. E tudo que Ele faz por amor e por sabedoria. Na sua sabedoria e por amor a você, Ele sabe que portas abrir para você e Ele sabe que portas fechar para você. É tremendo Deus, né? Ele sabe exatamente o que fazer. Nós temos que dar graças a Deus, não só pelo aquilo que Ele faz, mas também por aquilo que Ele não faz, por aquilo que Ele não permite, porque aquilo que Ele não faz também porque nos ama. Porque sabe que vamos nos dar mal se Ele abrir essa porta, vai ser ruim para nós. E a gente pensa que vai ser muito bom. Tem muitas coisas que queremos e que para nós parecia que ia ser uma beleza. Qualquer criancinha que você colocar perto de uma mesa, ela vai querer pôr a mãozinha na faca e brincar com a faca. Vai ser bom para ela? Aí você não deixa, ela fica emburrada, eu quero brincar. Mas você não deixa porque aquilo vai fazer mal para ela. Tem muita coisa que nós queremos achando que vai fazer bem para nós e Deus não deixa porque sabe que vai fazer mal para nós. Então temos que dar graças a Deus pelo que Ele não deixa a gente fazer. Pelo que Ele não permite que aconteça na nossa vida. Porque de tudo isso, Deus está tirando sempre um bem maior e realizando o seu plano na nossa vida. Isso porque Deus é o único a quem podemos chamar de Deus. Isso é que é ser Deus. É ser soberano. Ele é o ser soberano. Soberanamente absoluto. É o Deus que conhece até cada fio de cabelo da sua cabeça. E que falou no Evangelho que, por mais que você se esforce, não pode nem sequer mudar a cor do seu cabelo. Mesmo que você pinte, por baixo da tinta ainda é o seu cabelo que você não pode mudar de cor. Você muda só exteriormente, mas na essência você não muda nada. Jesus disse, qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? A duração da sua vida pertence a Deus. Está lá no Salmo 139. Cada dia foi prefixado antes que um só deles existisse. Tinha um homem com câncer na cidade, a filha dele chegou para mim, pastor, por favor, ora, estou com medo do meu pai morrer. Eu falei, então pode perder o medo, porque o seu pai vai morrer no dia exato que Deus marcou para ele morrer. Ele não vai morrer nem antes e nem depois desse dia. Ele vai morrer nesse dia que Deus já marcou. E você também. E eu também. Porque cada dia, Salmo 139 está escrito, cada dia da vida de cada um de nós foi prefixado, fixado antes. Foi predeterminado, determinado antes que um só deles existisse. Aleluia. Glória a Deus. Foi outra coisa que eu falei quando estava lá doente. Senhor, se os meus dias vão acabar aqui nesse hospital, aleluia, eu te dou graças. Eu te dou graças. Eu fico cuidando da minha esposa e dos meus meninos, e da congregação, orei por todos vocês no hospital. Que eu estou preparado, você pode levar a hora que você quiser. A minha atividade vital aqui não é mais... Eu não tenho nenhuma atividade vital aqui por causa de mim, não.
Tenho por causa da minha esposa, tenho por causa dos meus filhos, e tenho por causa de vocês e da pregação do Evangelho. É igual Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O conhecimento de Deus, que o Senhor já me deu a graça de chegar, eu continuo conhecendo, estou prosseguindo em conhecer a Deus. Mas até onde já cheguei até aqui, já me deu, amados, um contentamento tranquilo, que eu estou prontinho para partir. Prontinho para partir. Não estou pronto porque sou perfeito, não. Sou cheio de imperfeições. Preciso buscar a santificação, mas vou fazer isso até o último minuto, segundo, décimo, milésimo de segundo da minha vida, buscar a minha santificação, como faço todo dia. E sei que quando partir, aquilo que faltou, Deus vai completar. Deus vai completar. Aquele que começou em vós boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso significa ter contentamento. Não estou esperando grandes coisas dessa vida mais, não. Porque o que é grande já mora em mim, que é Jesus. O que é grande já mora em você, que é Jesus. Então aprenda a dar graças. Se você tiver uma coisa, aprenda a dar graças. Se você não tiver alguma coisa, dê graças também, porque o seu ter faz parte do plano de Deus e o seu não ter também faz parte do plano de Deus. Glória a Deus. É de Deus o plano, não é nosso. É todo de Deus. E nós também somos dele. Somos obra sua. Somos propriedade sua. Ele é o nosso dono. Isso é o que significa ser Senhor. Por isso que chamamos Jesus de Senhor. Porque Senhor significa dono. O proprietário. O dono absoluto. E quem é dono de alguma coisa faz com essa coisa o que ele bem entender. Se ele é o meu dono, pode fazer de mim o que ele bem entender. Se ele é o seu dono, pode fazer de você o que ele bem entender, porque você não vai murmurar, porque a vida não é sua, a vida é dele. Você vai aprender a dar graças por aquilo que ele estiver fazendo em você e através de você. E nas suas circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aprender esse princípio? Então repita, viver em ações de graças. Em palavras, em tudo agradecendo a Deus, em tudo louvando a Deus. E em ações, fazer tudo por gratidão a Deus. Fazer tudo sem murmuração. Fazer tudo com ações de graças, agradecendo a Deus por tudo. Aleluia. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, queremos te dar graças. Queremos aprender a viver em ações de graças. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos, Jesus. Ensina-nos, Espírito Santo, a vivermos em ações de graças. Dá-nos um coração agradecido. Dá-nos um coração grato a Ti, Senhor. Cheio de louvores para a Tua glória. Cheio de louvores, cheio de amor ao Senhor, em todas as circunstâncias. Ajuda-nos, Deus, a ter um coração agradecido ao Senhor. Agradecer pelo nosso corpo, pela nossa alma, pelo nosso espírito, pelo nosso tamanho, pelo nosso peso, pela nossa cor, pela nossa aparência. Agradecer o Senhor pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso país. Agradecer o Senhor pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, pelo vestuário. Agradecer a Deus pela saúde e também, mormente, pelas enfermidades. Agradecer o Senhor por todas as coisas que consideramos boas e também por aquelas que não consideramos boas.
porque o Senhor é bom para fazer sempre o melhor. Por isso te glorificamos, ó Deus, e queremos aprender a viver louvando e honrando o teu nome. Em nome de Jesus. Quantos querem aprender? Diga glória a Deus. Fique de pé agora um momento. Fique de pé um momento, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e fale com Deus, comigo assim. Diga: Senhor meu Deus, Pai, Jesus, Espírito Santo, eu quero aprender a me aquietar diante de Ti. Espírito Santo, eu quero aprender a desfrutar da comunhão contigo e a ouvir a Tua voz, especialmente através da palavra. Eu quero aprender a assumir total autoridade sobre Satanás em todas as minhas circunstâncias. Eu quero aprender a pedir de maneira correta aquilo que é da Tua vontade. E eu quero principalmente aprender a viver em ações de graças, te agradecendo por tudo e vivendo com gratidão na Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Ore com as suas palavras. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te damos graças por essa noite, por termos chegado até aqui, por termos meditado em cada um desses itens da oração que vamos encerrar amanhã pela manhã. Te louvamos, ó Deus, e entregamos a Ti nossas vidas, entregamos também a Ti, Senhor, nossos dízimos e nossas ofertas, sabendo que tudo que temos e somos provém do Senhor para a Tua glória, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.